Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste mais um podcast Papo de Lei com Ming Costa. Eu sou Roger Ming, cofundador do escritório Ming Costa Advogados, e ao meu lado o meu querido sócio, o Dr. Leonardo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Dr. Ming, muito obrigado. Estamos aqui para gravar mais um podcast. É o último podcast do ano. Exatamente, o último podcast do ano. Se eu não me engano, é o 13º, né? É, isso mesmo. Já tem 13 podcasts para vocês ir lá assistirem no nosso YouTube, também no Spotify. E segue a gente lá, dá uma moral, né? Com certeza, eu tenho certeza que você vai gostar desse podcast. Dá uma curtida, compartilha com os amigos, dá uma força para o nosso trabalho. E hoje nós temos patrocínio, né, doutor? Sim, já no segundo programa temos 2 patrocinadores especiais. O primeiro vai passar aqui na tela para você, é a PHD Soluções Condomínio. Nós agradecemos aí a Laís, o Luiz, que tem patrocinado o nosso podcast aí, para promover esse contato, né, com temas interessantes para você aprender mais sobre questões jurídicas, porque o nosso propósito aqui, você sabe, é falar sobre situações jurídicas e outras mais, mas de uma forma descomplicada, de uma forma descontraída, e hoje com um tema super interessante também, mas nós agradecemos aí a Solução PHD Condomínios. E você que é síndico profissional, ou síndico que mora em condomínio também, ou condômino, ou mesmo uma construtora que esteja aí em vias de entregar um empreendimento, saiba que a PHD está à disposição para melhor te atender. Faça uma visita, vai lá, toma um café e tenho certeza que você vai receber ali o melhor atendimento possível. E também a Flash Computer. A Flash Computer é uma empresa especializada em questões de rede, instalação de sistema de monitoramento e segurança, câmeras, também venda de peças e equipamentos de computador, notebooks e tudo mais. E hoje também quero agradecer aqui ao Rogério. O Rogério é o nosso patrocinador, está aqui hoje assistindo o podcast com a gente. Obrigado, Rogério, aí pelo patrocínio. Obrigado também por estar prestigiando o nosso podcast. Você também que tem vontade de estar com a gente aqui, está convidado para assistir nosso podcast de forma presencial, porque ele é gravado e editado e a gente posta nas redes sociais, mas sempre que você quiser é muito bem-vindo aqui conosco também no podcast presencial, né? É isso daí. E hoje o tema é um tema relevantíssimo. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos assistindo tem contato com a área, ou mora ou já morou num condomínio. E nós vamos falar de muita coisa polêmica do dia a dia aí, né? Nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é um síndico profissional. Ele tentou ir para outras áreas, já tentou fazer letras, foi para a área de análise de sistemas, mas a vida levou ele para outros caminhos e ele hoje é síndico profissional, já com uma carreira bem estabelecida há mais de 15 anos na área. E eu estou falando dele, é o Thiago Alves. Seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Lei com Ming Costa. Olá, é um grande prazer, viu? Agradeço muito pelo convite. É sempre bom falar de condomínio. É muito bom, sempre prazeroso. Eu agradeço a sua presença. Nós conhecemos uma assembleia de condomínio, né? Exato. Quando ouvimos ele conduzindo a assembleia, falamos, ele fala bem, ele tem muita experiência na área, contou algumas histórias cabeludas pra gente. Falamos, não, vamos trazer esse papo pro podcast que vai ser sensacional, né, Thiago? Sim, vamos trabalhar. E como que você iniciou nessa carreira de síndico? Como que despertou? Como que começou? Vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Então, na minha vida, na verdade, eu sempre morei em casa. Durante 18 anos da minha vida, eu morei em casa. E aí, marilhense, e vim para Ribeirão Preto, fui morar em apartamento. Aí, naquela época, eu desconhecia, de fato, o que era morar em condomínio. E, de repente, eu me deparo com um prédio que tinha, um condomínio que tinha 12 unidades, né? Porém, só tinha 11 vagas de garagem. Então, o último que chegava era aquele conflito gigante. E, sinceramente, me chamou a atenção esse conflito, né? E Ribeirão Preto não tinha isso na minha época. Não tinha a sindicatura profissional, não existia os cursos de síndicos profissionais. Então, eu falei, olha, me encantou. Na verdade, o próprio conflito me encantou. E eu comecei a ajudar a síndica naquele momento e, sem querer, não por formalidade, mas eu acabei me tornando o síndico ali, né? Para poder organizar essas questões.
E aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo e em seguida eu adquiri um imóvel e nesse imóvel eu não durou 15 dias, eu me tornei o síndico dele, porque tinha uma eleição de síndico já à frente. E a coisa começou. O síndico ele começa geralmente, né, através do imóvel onde ele mora, o síndico profissional, né? Ele começa a fazer escola ali. E aí as coisas iniciaram. Assim eu iniciei a minha carreira. O Thiago, a gente fala assim que ser síndico não é uma tarefa fácil, né? Mas pelo que você está dizendo, isso te despertou essa questão das discussões ali, dos debates, né? Acalorados muitas vezes das pessoas ali envolvidas no condomínio. Você acha que isso é um talento natural, é um dom da pessoa? Porque realmente é meio complicado. Eu sinceramente, eu vejo como um dom, tá? Porque você precisa gostar do ser humano. Você precisa gostar da humanidade e acreditar que é possível, né? Apesar do síndico, a gente utiliza isso, né, na literatura condominial, que o síndico ele é o mandatário do condomínio, mas eu acho isso muito agressivo. A gente precisa trabalhar o convencimento, o poder de convencer, né? Então, foi isso que me encantou, de chegar e convencer, né? E entender que cada um também tem um problema, cada um tem a sua frustração. E ouvir, né? Eu acho que o êxito do síndico aí é ouvir. Ouça. Às vezes o cara não está nem... aquele problema é o menor de todos, mas ele precisa descarregar. E a gente, eu costumo dizer que o síndico é um político de peito aberto, é uma figura de peito aberto. Então ele vai descarregar em quem? E o problema que ele tem, de repente, dentro da própria casa, ele vai descarregar no síndico. Sim, muitas vezes o síndico acaba sendo conselheiro, psicólogo, envolve várias outras áreas aí, porque realmente está na demanda diária e nem sempre vai ser um problema realmente. Às vezes a pessoa quer apenas descarregar e etc, né? Mas muitos problemas do condomínio, eles barram na área jurídica. Né? Realmente, que nem essa questão da garagem aí e tantas outras, a gente tem questões realmente de direito. Você entende que o síndico ele precisa ter uma bagagem jurídica, uma experiência jurídica para entender, conseguir resolver aquela questão? Como que é isso no dia a dia? O síndico, além dele precisar ter, sim, essa bagagem jurídica, ele precisa de uma assessoria jurídica. Isso é extremamente importante. É uma das coisas que eu sempre coloco e eu acho isso assim, fantástico, tem que acontecer. Até porque o síndico, ele é o síndico. Não tem como você misturar as coisas. Né? Você não é o advogado síndico. Né? Então, nesse sentido, é muito importante. Nesse problema aí da questão da garagem. Olha, até eu vou precisar, eu precisei, né, naquele momento, junto à síndica da época, buscar pelo judiciário. Só que até o judiciário agir, aí vem o momento realmente do síndico aplicar. Né? Aquele momento do quê? Da mediação. É o momento do quê? De trabalhar o conflito. É o momento do bom senso. O bom senso ele não sobrepõe a regra, mas ele deve existir. Né? Isso é muito importante, isso eu aprendi na carreira, né? Que você precisa realmente trabalhar muito esse bom senso, porque as coisas de condomínio, elas precisam acontecer rápido, e eles buscam isso muito da gente, que ocorra rápido. Então, ocorrer rápido dentro do judiciário nem sempre acontece. Sim. Então, o síndico ele precisa trabalhar, não que ele vá sair, por isso que ele precisa ter todo esse conhecimento jurídico também. E esse amparo jurídico, quando eu digo assessoria, até onde eu posso ir com isso? Até onde eu posso improvisar? Né? Para não ferir o condomínio nem o condômino. Então, precisa ter muito cuidado com essa questão. E mesmo a lei fria, quando você lê ali a responsabilidade do síndico, você já pensa, meu Deus, eu vou ser responsável por isso, civilmente, criminalmente, tributário... Tudo de errado que acontecer vai cair em cima de mim. Igual você falou assim, eu sou de peito aberto, como que você falou a expressão? Na verdade, é um político, um político de peito aberto. Eu achei muito interessante isso, porque
Via de regra, nós vemos o quê? Políticos lá no Congresso Nacional, todos sentados, votando, produzindo leis e tudo mais. O síndico, ele tem que se enfiar no meio das pessoas ali, lidar com os O político problemas. fala e vai embora, né? O síndico fica. O síndico Assim é fica. fácil, né? Assim tá fácil. Aí o síndico vai, e até uma das perguntas que eu vou fazer logo na sequência, você vai me responder, essas questões polêmicas, que inclusive acabam envolvendo o Poder Judiciário, que você disse que precisam ser resolvidas rápido, porque envolve uma necessidade premente daquela pessoa. Ela quer lidar com aquilo para que ela consiga ter uma moradia digna, para que ela consiga sobreviver naquela situação. E o judiciário, pela lentidão, muitas vezes impede isso. Já aconteceu situações onde você precisou ser mais enérgico assim para poder lidar com uma situação específica de condomínio? Olha, não que eu não utilize, existe alguns momentos, sim, que a gente precisa fazer uso da prerrogativa da sindicatura mesmo. Olha, eu sou o síndico, a gente precisa conversar porque isso não está dando certo, eu vou precisar tomar uma medida aí mais drástica. Já aconteceu, mas, sinceramente, se você tiver aberto à conversa e a negociar, é muito diálogo. Nós estamos tratando com um coletivo. Se você não tiver uma assembleia, chame então uma reunião informal, né? Vamos fazer combinados. Isso aconteceu muito na pandemia. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, o trabalho do advogado, vamos supor, na pandemia, muitos síndicos perguntaram pra gente, pode academia? Não pode isso? Pode aquilo, tal, tal. Pra gente, nós advogados, vamos procurar na jurisprudência. Muitas vezes não é pacífico, ninguém decidiu nada. E aí pra gente fala assim, pode ser que sim, pode ser que não. Agora o síndico, ele tá lá, não tem pode ser que sim, pode ser que não. Alguma coisa tem que acontecer. E esse é o trabalho difícil, porque você é a cara, você tá lá. Então, pode ou não pode? Vamos usar o bom senso, vamos usar a harmonia, não vamos prejudicar ninguém. Existia, eu me recordo no tempo da pandemia, que quando saíam algumas entrevistas de alguns juristas, e aí também vinha também da prefeitura, né, algumas informações, e o pessoal, na hora, o celular não parava. O celular não parava. E existe aquele que é totalmente a favor, né, da rigidez, e é aquele que é totalmente contra. E que ele fala, olha, isso aqui não é assim, a coisa não é bem assim, né? Claro, sem estar fazendo qualquer juízo, né? Porque cada um teve a sua preocupação. Que isso é muito importante. Na verdade, eu consegui vencer a pandemia com esse pessoal todo dessa forma, entendendo que cada um tinha uma maneira de pensar e respeitando, né? E aí que veio a coisa. Eu tive alguns momentos que quando solicitado e muitas vezes questionado, eu dizia, olha, se a gente chamar o judiciário, ele não vai vir aqui para poder aplicar isso. E se a gente colocar isso aqui até para que seja sentenciado, tenha certeza que vai ser apreciado e vai ser entendido que o coletivo realmente foi satisfeito, né? Foi satisfatório o ato do síndico. O síndico, ele trouxe para ele a responsabilidade. Porque nada que foi feito também, ninguém foi lá e disse, olha, eu estou abrindo a piscina e você vai usar. Não é bem assim, tá? Não foi dessa forma. Então, eu sabia até onde a gente sabe até onde pode ir, né? Eu, como síndico profissional, até antigo de carreira, embora fosse uma coisa nova, né? A gente sabe até onde pode ir, tá? Existe isso. Então, eu consegui trabalhar a pandemia dessa forma, né? Como os decretos que saíam. Olha, certamente o prefeito, se vocês chamarem, ele não vai querer aplicar aqui, porque ele vai entender que o mandatário, né, do condomínio sou eu. Então, por favor, vamos dialogar. Exato. Né? Então, era onde eu conseguia realmente aplicar o meu trabalho e é claro que nem todos ficam satisfeitos, sim, mas o importante de tudo isso é que não saia monstro dali de dentro.
enfurecidos. Não é, o objetivo é esse, tá? De um síndico realmente não criar inimigos e nem monstros. Porque isso é muito fácil de criar dentro de um condomínio, viu? Se você não tiver ali um bom contato, se você não tiver, né, uma boa mediação, você consegue criar um monstro muito fácil. E, de repente, uma pessoa que pode ser um parceiro até. Até pegando esse gancho aí, os conflitos são inúmeros e diários nos condomínios. Faz parte do trabalho do síndico a parte da mediação. Chama um morador, chama outro, calma, vamos sentar, vamos conversar. Isso daí é uma prática comum que o síndico faz? É o que mais ocorre, tá? E a gente faz o possível sempre, tá? Para que eles consigam se ver realmente como vizinhos, né? O síndico profissional, ele precisa entender isso, que o condômino precisa ver um ao outro como vizinho, porque existe o síndico no meio disso. A lei fala, por exemplo, que quando você tem uma infiltração de uma unidade à outra, ali é um problema entre as partes. Eu entro na mediação, porque pode ter um conflito, e é um vizinho que mora em cima, é um vizinho que está vendo todos os dias, então eu puxo para mim. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre falei, o êxito de um bom síndico é estar próximo, não é estar longe. Então, não adianta, tudo bem, a lei está falando que a responsabilidade, enfim, os dois podem trabalhar isso. Mas não, ali pode sair um conflito que vai durar uma vida inteira. E depois vem realmente e se lastra pelo condomínio. E volta para o síndico. Então, cuida, né? Cuida disso antes que se transforme em uma grande frustração. Eu vejo o síndico como um verdadeiro gestor de crises. Uma situação como essa, por exemplo, de mediação de conflitos. Aí vem a pandemia, que é uma situação totalmente alheia à vontade das pessoas, que piora ainda mais a situação. O que me vem à mente o síndico ele tem que ter um psicológico muito blindado para lidar com esse tipo de situação. E você disse sobre criar monstros, né? Tomar muito cuidado para não inflamar uma situação, acabar criando monstros. E a pergunta que eu queria te fazer agora já ocorreu na sua carreira, numa mediação de conflito ou qualquer outra situação, de você chegar a receber ameaças de condômino ou qualquer outra pessoa? Já ocorreu. Já ocorreu não por uma questão de desavença pessoal. É que o síndico, quando ele assume o condomínio, e isso quando eu me apresento ao cargo, né, na eleição mesmo, eu sempre coloco que num período de 30 a 60 dias eu vou trazer uma assembleia para mostrar a situação do condomínio. Uhum. Né? Não que eu não herde aquilo, mas eu preciso trazer ao coletivo. E isso não tem como. Não dá para se eximir a isso, senão a responsabilidade vem toda para mim. É como se eu dissesse, olha, tá tudo muito bem. E muitas vezes não está. Muitas vezes não ocorre, não está tudo bem. E essa transição é complicada. E eu me recordo, em um condomínio, que eu trouxe, era um rombo de quase 3 milhões de reais, e eu precisei colocar isso ao coletivo. Eu não tinha outra alternativa. E aí, eu costumo sair de casa em torno das 5 horas da manhã, porque eu passo nos condomínios, porque eu costumo sempre dizer, e é verdade, o condomínio é muito dinâmico, ele funciona de uma maneira de manhã, de uma maneira na hora do almoço, de outra maneira à tarde, de outra maneira de madrugada, e assim vai. E para poder atender esses condomínios, você precisa iniciar muito cedo. E muitas vezes terminar muito tarde. Né? Eu já terminei no outro dia, no dia seguinte. Isso já ocorreu muitas vezes. Enfim, eu me recordo quando adentrei no condomínio com o meu carro e, de repente, veio a mensagem de uma foto da frente da minha casa, foto da minha filha, enfim, cidade. E a pedida era assim, era muito claro, sai fora, porque senão vai acontecer. E naquele momento veio a decisão, olha, estou renunciando, né? Já logo chamei uma assembleia e renunciei ao condomínio. Porque eu estava colocando em risco a minha família. Agora, já recebi ameaças,
das quais você sabe de onde vem, né? E aí dá até para considerar algumas coisas, porque eu vou dizer uma coisa, cara, ser síndico é uma tarefa muito difícil, o cara precisa aguentar muito tranco, porque senão o primeiro impacto ele vai ter um infarto. Precisa estar muito preparado psicologicamente, como foi dito. Você precisa, na pandemia, quantos corpos eu tive a necessidade, porque nós não tínhamos agentes funerais suficiente, né? E nós tivemos... Eu tive condôminos que morreram porque eles tinham medo de morrer. Então, pessoas idosas, e ali não tinha agente funerário, e eu precisei descer com o corpo, né? Colocar o corpo ali numa trouxa, fazer uma trouxa, e pessoas assim que eu tinha contato direto, e inesquecível uma coisa dessa. E precisei ajudar a descer, eu desci, né, com o corpo, carreguei até o caixão de plástico, de fibra. E teve gente que se jogou, eu já fiquei já até 6 horas da manhã puxando sangue e vidraça ali, porque não tem ninguém. O condomínio ele fica parado quando ocorre isso. Viu? Então, não é uma tarefa fácil. O síndico ele precisa estar muito preparado em todos os sentidos. E isso, por exemplo, esse suicídio ocorreu 1h30 da manhã. E a primeira coisa é o síndico que chama. E no outro dia o condomínio vai rodar, tem que rodar normalmente, precisa resolver. Você que está assistindo aí, que só fala mal do seu síndico, olha como que é o trabalho por trás. Eu imaginava isso. Porque não é simplesmente a figura do síndico está lá, paga a conta, tá aqui, gente. Tá, o balanço tá aqui. Não é simples assim, gente. Uma coisa que eu percebo também, até parabéns pro meu síndico aí, se ele estiver assistindo um dia esse podcast, é que as pessoas procuram o síndico na maioria das vezes para reclamar. É só para falar mal, é só para dizer o que não tá dando certo, mas nunca para proferir um elogio, né, Thiago? Olha, é muito difícil falar isso, tá? Eu já fico contente quando não surge reclamação. Elogio é muito difícil. Muito, muito mesmo. Tá? Existe até uma frase que eles utilizam assim, às vezes. Não, eu acho que você fez coisas boas aqui, mas precisa melhorar Ou seja, parece que foi pouco, né? Parece que foi pouco. Agora, para chamar para um churrasco, morador não te chama, né, Thiago? Não, jamais. O síndico não vai ser convidado para nada. Tanto é que final de ano aqui, funcionário ganha presente, síndico jamais, cara. Esquece. É pago para isso, é obrigação dele. Esquece o panetone para síndico que não vai ter vinho. Você não vai receber isso de condômino. Sim. Esquece. Até pegando um gancho disso, o síndico estar presente ali nas assembleias e tal, não basta para os moradores se sentirem acolhidos, se sentirem parte do negócio. Como que faz para criar essa harmonia entre o condomínio e os condôminos? Eles realmente sentir que fazem parte do negócio. Como é que é o dia a dia disso? Tomando um gancho lá sobre a empresa, né, sobre a questão, um condomínio ele não fecha. Né? Você não tem porta fechada para ele. Vamos pensar, ele não vive um dia de luto. Ele não vive um feriado. Ele vive um feriado que pra gente acaba sendo até pior. Porque é o momento que ele está mais populoso. E aí os conflitos tendem a aumentar. Tá? Então tem muito isso que precisa ser muito bem colocado. Agora, é o que eu disse. Rotineiramente. Condomínio tem vida. Então você precisa... fazer essas visitas, você precisa fazer com que o condômino te veja. O condômino precisa te ver. Então, por isso que eu falo, vá à noite nos condôminos. Eu falo para os colegas que estão começando, ou aqueles que começam, às vezes procuram, Thiago, nossa, comecei a perder condomínio, não estou achando. Onde será que está meu erro? Né? Você precisa ser visto. O condomínio, só de te ver lá, eu vou, opa, peraí. Porque você tá o dia todo lá trabalhando. Só que o pessoal tá na rua trabalhando. Sim. Aí quando o cara chega, meu síndico não fez nada. Porque, na verdade, ele não tava lá para ver. Não tava lá. Eu gosto muito, por exemplo, de ficar em portaria. Ali por quê? Porque o porteiro sabe de tudo. O porteiro sabe de tudo. E todo mundo, a maioria passa pela portaria.
Sim. E aí, quando eu estou ali, é o momento que eu vejo também a todos. Eu até ajudo, muitas vezes, até a entregar as encomendas. Eu atendo o interfone. Então, eles veem, de fato, o síndico ali, a figura síndico. Tiago, um dia me perguntaram, como é que você conseguiu chegar onde você chegou aí durante todos esses anos e se mantém no mercado, né? Eu disse, olha, gente, é um trabalho, de fato, você precisa gostar muito, é o dom, mas muitas coisas eu precisei abrir mão da minha vida, porque é uma entrega. Eu não tenho um horário fixo da minha vida pessoal para nada. Eu não tenho. Agora, Tiago, você faz mal para sua vida. Tudo bem, mas eu também não consigo ficar sem os condomínios. E não é por dinheiro. Entende? Não dá para ficar sem. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É como um médico. O médico está ali almoçando, ele pode ser, na verdade, solicitado, olha, tem que correr fazer uma cirurgia de emergência. Né? E esse é o trabalho do síndico. Um trabalho que se entrelaça na sua vida pessoal, não tem como, né? Exatamente. É por isso que eu falo, quando se fala, é muito bom, e é bom demais falar de condomínio. Para mim eu sempre digo isso, é muito bom. Agora, tem a figura do síndico morador e tem a figura do síndico profissional. Quais são as principais diferenças entre eles, e vantagens e desvantagens? E aí eu volto a dizer, o vizinho. O síndico profissional, ele não é seu vizinho. E que bom. Porque você não... O conflito que você... Se você vir a ter um conflito com ele, embora esse profissional precisa estar pronto, e aí cabe a ele estar pronto. Não o condômino. Isso deixa muito claro. Pelo menos você vai ter um conflito por aquele que está de fora. Não com o seu vizinho que você vai dar de porta. E que você vai abrir e fechar a porta todos os dias e vai vê-lo. Então, já começa aí. Começa bem por aí. Agora, o síndico profissional, ele vem com técnicas, ele traz para o condomínio um valor de mercado, porque isso é muito importante. Os condomínios, muitas vezes, você tem um condomínio muito bom, um condomínio que roda bem, só que você tem uma região extremamente competitiva de mercado. E aí, tenha certeza que se você não tiver um condomínio muito bem, mas muito bem preparado às inovações, como... Imagine, hoje nós temos chopeira em condomínio. Eu tenho condomínio que tem chopeira. Que o cara vai lá pelo aplicativo e ele utiliza a chopeira. Então tem que se inovando. Então um síndico da casa, ele tem uma outra atividade profissional. Ele não tem como se dedicar totalmente à sindicatura profissional. E as cobranças vão ser as mesmas. Sim, vão ser as mesmas. E eu falo que é até ruim para o próprio morador. Porque, pelo bom senso, você imagina se de repente chamar o cara às 11 horas da noite porque está acontecendo um barulho. Exatamente. O meu avô, se ele estiver assistindo, abraço meu avô, foi síndico morador por muito tempo. E parecia que ele ficava o dia inteiro por conta do condomínio. E aí eu te pergunto, como que um síndico profissional consegue ter um monte de condomínio e dar conta de tudo? Você tira um dia para cada condomínio, ou as demandas vão aparecendo, você vai lidando com cada coisa que aparece? Como que é isso? Então, a gente trata essa questão, eu falo assim, que cada condomínio é um filho, é como se fosse um filho. Então, a gente sabe as necessidades dele, a gente conhece até o condômino pela fala. Então, às vezes eu saio, existe uma rotina, sim, de visitas, existe, eu tenho uma equipe, né? Hoje eu tenho uma parceirona, que é a Carla Scandiuzzi, que vai aqui um grande abraço a ela, né? A quem admiro muito. E, enfim, nós temos ali uma rotina. Mas, muitas vezes, eu saio, ou a Carla, por exemplo, sai por uma direção e é totalmente invertido. Porque você vai atender a necessidade daquele filho que está prioritário naquele momento. Tiago, você está deixando os outros? Não, jamais. E o porquê da equipe? Exatamente por isso. Porque aí você tem duas figuras. E, inclusive, até para poder ter um pouco mais de vida. O síndico, antigamente, só se trabalhava sozinho. Então, ele não tem uma capacidade operacional de atender uma quantidade muito grande de condomínio. Né? Senão, o condomínio acaba ficando improdutivo. E aí o trabalho cai mesmo. Isso ocorre.
E para aquele que não dá importância, né, ao próprio trabalho em si, e sim pelo dinheiro, o cara vai pegando sem parar. Ele vai pegando sem parar. E aí quando ele começa a ver que a coisa tá caindo, já caiu, já foi. Um tiro no pé, então. É um tiro no pé. Então não dá. Então é uma das coisas que hoje eu priorizo muito essa parceria, né? Para poder realmente ter um fôlego. Mas a gente atende, sim, rotineiramente, esses condomínios. Agora, aqueles filhos novos que nascem, a gente precisa dar uma atenção, principalmente nos 3 primeiros meses. Especial. Precisa, porque eu falo que é um próprio investimento. Para você conseguir começar a ver o retorno financeiro de um condomínio, você vai levar muitas vezes mais de um ano. Talvez você termine o primeiro cargo e ainda não viu. Porque esse é o investimento que você faz para se tornar conhecedor daquele condomínio. E aí, quando eu digo isso, a maioria dos meus condomínios, eu posso dizer aí praticamente 95%, são condomínios consolidados, que já tem tudo preventivo. São funcionários que estão adaptados, são funcionários muito bem orientados. Agora, quando você assume um condomínio novo, muitas vezes não é, por exemplo, o funcionário que é ruim, mas o funcionário estava sendo mal direcionado. Eu já peguei condomínio com ordem de fazer a demissão, onde o cara arrebenta hoje. Isso 10 anos atrás, e está comigo até hoje. Então, muitas vezes precisa da rotina, precisa de alguém que vá lá, que oriente, porque a figura, por exemplo, o zelador, muitas vezes ela acaba se perdendo como um síndico. E aí o síndico, ele deixa tudo na mão do zelador. E o cara não dá conta mesmo de tudo. Eu acho interessante, porque eu pensava que o papel do síndico ali, ele era um papel de pessoalidade, assim. Pessoalidade no sentido de que apenas ele ali se apresentando resolveria o problema. Mas tem uma equipe por detrás, tem um time que pode auxiliar nessa questão até para os condomínios se sentirem acolhidos, né? Até para uma questão que agora voltando até para a questão profissional sua mesmo, prospecção de clientes, né? Eles verem que o seu trabalho ele funciona, que na prática você não está sozinho, há pessoas que te acompanham. E para efeito de mercado, inclusive, quais são as estratégias? O que faz para poder prospectar cliente como síndico profissional? Como síndico profissional, a gente consegue prospectar, a maioria é do boca a boca. A maioria. Tanto é que eu tenho condomínio, um vizinho do outro. Eu tenho. Porque o cara vai lá e fala, olha, estou precisando de um síndico profissional. Ou, de repente, o cara que vê o condomínio rodar, o próprio síndico morador, não aguento mais. Vai ter eleição aqui. Você não quer se candidatar? Então, muitas vezes ocorre dessa forma. Muitas vezes também existem algumas administradoras que têm as suas parcerias com os síndicos. Eu já carreguei, confesso que já carreguei, placa de administradora, hoje não mais. Hoje não mais. Então, existem algumas administradoras que elas indicam e que já deixa ali que a gente costuma dizer, tá na boca. Às vezes levam procuração para poder ganhar a assembleia. Né? Mas não é uma coisa digna, não é uma questão ética. Sim. E que a gente muitas vezes já sabe o que vai dar, qual que é o resultado daquela assembleia. Mas eu sempre acho importante ir até essa assembleia. Porque muitas vezes uma das coisas que eu sempre falo, é uma semente que você planta dentro de um espaço grande. Eu ainda sempre falo, olha, aqui tem um jardim grande, pode germinar. Então já aconteceu de ir lá, não assumir o condomínio, mas em 2, 3 meses o colega não deu conta, enfim. Nem todo condomínio vai se adaptar com aquilo que é aplicado, né, pelo profissional. Pode ser que não dê certo, né, e acabou, é um relacionamento que acaba. E aí, olha, você gostaria de participar novamente? Claro. Né? O mercado está aberto para isso. Nunca deixar as portas fechadas. Não, né? de maneira alguma. Tanto é que quando termina a assembleia, eu sempre falo, cumprimenta o cara que ganhou, mesmo que seja o seu pior rival,
e agradece a todos pela votação, mesmo que você não tenha tido nenhum voto. O network nessa área aí, como na nossa também, na advocacia, boca a boca é o melhor dos mundos, né? Porque a pessoa já te indica com uma propriedade, fala, olha, deu certo e tal. Já é diferente do que você bater na porta ali, olha, eu sou síndico. Não é assim que funciona, né? E como que o síndico recebe? Como que é o salário do síndico? É uma taxa por unidade? Depende do porte do prédio? Como que funciona? Olha, para se ter uma ideia, né? Os honorários já foram muito bons. Hoje, infelizmente, eu costumo dizer, vulgarizou-se muito o mercado. Se cobrava, em média, R$50 por unidade, nesses condomínios grandes. Depois, passou a 25. Hoje, aí em seguida, chegou a 15. Nós temos síndico hoje que, infelizmente, está chegando de 5 a 7 reais. Então, isso, de fato, quem não fez o nome lá atrás, infelizmente, acabou a carreira. Porque não dá para competir. É lógico que depois você vai aparecer, né? Onde que está tudo isso? Mas é complicado. Até que isso ocorra, tenha certeza que esse condomínio está totalmente falido. E é muito difícil, muitas vezes, você colocar esse condomínio. Precisa de um investimento muito alto para você voltar a ele. E nem sempre é interessante, né, para o profissional que está ali bem ativo, que está trabalhando muito bem, porque de repente ele dá um tiro no pé. Porque quando você começa a colocar você olha, você tenta de todas as maneiras não fazer esse repasse do que aconteceu, né, do passado. Mas não consegue. Infelizmente você não consegue. Porque é um rombo muito grande. E aí eu digo também aquela questão. Condomínio é uma criança que nasce e cresce e um adulto que envelhece. Então, se ele não tiver cuidados, tenha certeza, ele vai se perdendo. Quando você vê um prédio no centro, tem prédio no centro, eu já peguei condomínio no centro que nunca tinha visto uma pintura de 50 anos. Você imaginou para você colocar ali, como é que você vai começar isso aí? Aí o AVCB dele está vencido. E já está embargado até a parte de baixo da garagem. Era um prédio misto comercial. Assim, você precisa deixar muito claro. Você está disposto? Você está disposto a investir? Vocês estão dispostos a isso? Porque senão eu acabo perdendo o meu nome. E eu vou sair como mais um ali que não consegui resolver o problema. O morador, ele só, na maioria das vezes, ele está ali só vendo quanto que ele paga de taxa condominial. Se o síndico aumentar por qualquer motivo, tá alguma coisa errada. A maioria pensa assim. E ainda nesse viés, como que o síndico consegue não subir, ou pelo menos o mínimo possível da taxa condominial versus a inflação que nos últimos anos aí só cresce espontaneamente? Como que faz esse trabalho para segurar essa taxa ou ter o mínimo aumento possível? O que acontece? Aí eu volto a dizer, e vendo meu peixe mais uma vez da sindicatura profissional. O síndico profissional ele não tem um condomínio, ele tem vários. Então, nesse momento, ele tem um poder ali na mão, com os prestadores. Olha, é o seguinte, esse condomínio está deficitário, eu preciso da sua ajuda. Aquilo que o cara poderia fazer em 2 vezes, eu já cheguei a fazer em 10. Porque fala, não, nós temos condomínio, que a gente trabalha junto, que você está lá, que você presta serviço, que está capitalizado, então você vai me ajudar nesse. Então são coisas, contratos, como por exemplo, olha, eu preciso de pelo menos umas 3, 4 isenções para esse condomínio. Eu preciso que você me ajude nisso. Então isso é importante. Uma das coisas que, eu até falo isso muito abertamente, porque eu gosto muito de falar sobre isso, que é uma das coisas que mais julgam o síndico com relação à bola. Hoje não, mas eu já fui muitas vezes fui tentado, na verdade, ser comprado. Você sabe o que eu falo? Olha, dê isso para o condomínio. Tem em favor do condomínio. Então,
que acontece? Você tem, né, esse know-how, onde você pode trazer, né, para os condomínios e para aquele condomínio que está mais deficitário. E aí você consegue trazer, implementar. Aí eu volto a dizer o síndico próximo, mas não o síndico só próximo da questão do condômino, mas próximo ao quê? Próximo à contabilidade desse condomínio, próximo aos gastos, aquele cuidado de manter a qualidade, mas a economia. Então aí você vai buscando alguns caminhos e aí a técnica totalmente apurada. Porque aí você realmente, aí você mostra, eu sou o síndico profissional. Exato. Sabe jogar, né? Sim. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. E aí, quando você chega numa assembleia, aí sim, tá? E um caso desse aconteceu já. Quando você chega numa assembleia, aí você fala, olha, eu fiz isso e isso, até o cheiro do condomínio, o cara comenta. Mudou, e para melhor, com um valor menor. Legal. Você comentou que tem um time, uma equipe por detrás, mas um dos braços também, auxiliares do síndico, é uma administradora de condomínio. Você acha que é uma ferramenta importante mesmo para o síndico escolher uma boa administradora? Indispensável. Indispensável. Os colegas me conhecem e sabem que eu falo isso. Não existe essa gestão integrada, compartilhada, a administradora sendo o síndico ou o síndico inventar de ser administradora. Não existe isso. Existe uma questão muito clara, principalmente num país onde nós vivemos, de tudo que aconteceu e tudo que ainda a gente vive. Um precisa fiscalizar o outro. Para mim, a administradora correta é aquela que me busca e que fala assim, Tiago, eu recebi essa nota. Tem administrador em Ribeirão Preto que faz isso. Isso eu acho ótimo. Não é uma deselegância. Que chega e fala, olha, tá falando que você comprou uma lâmpada tal. Isso é um exemplo. Para onde foi essa lâmpada? Onde você colocou? Perfeito. Ou então que você fez uma compra de 10 lâmpadas. Por que foram 10 lâmpadas? Olha, eu utilizei uma e as demais eu aproveitei o preço, estão ali no estoque. Então, isso eu acho primordial. Não existe administradora que é síndico, não existe síndico que é administradora, não existe advogado que é síndico. Cada um no seu, cada um no seu quadrado. É dessa forma que eu falo que eu consegui aí trabalhar sempre de uma maneira muito transparente, muito clara. Eu não tenho, em 18 anos de carreira, eu nunca tive uma prestação de contas reprovada. Eu nunca tive. Porque para mim tá assim, olha, cara, porque isso, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um horário, vamos lá, vamos olhar as pastas. Vamos olhar, se o demonstrativo não foi o suficiente, vamos olhar as pastas. Eu não posso, principalmente agora com a LGPD, eu não posso entregar na mão do morador que não é conselheiro. Sim. Mas para o morador, vamos lá. A gente olha, não tem problema. É a transparência. Desculpa, pode ir. Você mencionou essa questão aí da administradora cobrar, olha essa lâmpada, por quê? 10 lâmpadas, por quê? Essa proximidade da administradora com o síndico é um fator determinante também, porque a administradora em si, ela também tem inúmeros condomínios para trabalhar, né? Sim, e existe também, eu não vou dizer que... E olha, por mais que eu fique próximo do condomínio, pode ser que aconteça. Eu não vou dizer que não aconteça. Porque existe uma coisa chamada, você dá autonomia também ao zelador, porque você confia. Se esse zelador foi lá e pegou essas 10 lâmpadas, você não está nem sabendo, né? E de repente foi para ele. Por isso que eu acho que é importante, né? São os dois braços ali. Uhum. E não adianta falar porque não tem que ter, né? Ela faz isso porque ela também é responsável. Um trabalho complementa o outro, né? E as pessoas que estão nos assistindo, que dica que você poderia dar sobre como escolher uma boa administradora? Porque muita gente vai, mais uma vez, pelo preço. Essa daqui está me cobrando X, essa aqui é mais barato, vou por essa, muitas vezes. O que dá para avaliar para tomar essa decisão?
Olha, eu acredito muito. Não é que eu acredito muito nas administradoras que já estão no mercado há anos, tá? Porque não é fácil como administrador se manter no mercado, porque uma hora a casa cai. Então a gente como síndico tem que tomar muito esse cuidado. As que estão começando, eu não estou dizendo que a gente deve abominar, porque a gente tem que sempre estar aberto para o novo. Não adianta também você querer se fechar, porque eu acho que todo mundo tem um início e tem que respeitar isso. Mas que busque saber de fato quem é o responsável por essa administradora, de fato mesmo, porque pode ter um terceiro por trás. Quem é o responsável? Vá até essa pessoa. Eu sempre falo uma coisa assim que eu só trabalho assim. Imagine que a administradora, ela vai lá, ela recebe a nota, ela digita, né, o boleto para pagar e me manda o relatório do dia daquilo que eu tenho que aprovar. Então, trabalhe dessa forma. É uma maneira de você também saber o que está acontecendo, se aquilo que está sendo colocado é devido. Então, você acaba também se preservando nesse aspecto. Fiscalizando, né, o papel da administradora. E eu não acho nada deselegante falar isso quando eu chego em qualquer administradora. Porque esse é o meu sistema de trabalho e eu preciso me preservar. Sim. Agora, precisa ver, quando eu falo dessas administradoras já de nomes, por quê? Porque são pessoas que têm um conhecimento, que sabem como funciona. Esses novos, a estrutura também. A estrutura. Porque não adianta você também imaginar que você tem ali o cara acabou de começar, ele tem até uma estrutura bonita, mas aí você olha lá, ele tem 4, 5 funcionários, não vai dar conta. Não vai dar conta. Não adianta. Não é nenhuma questão de falar assim, olha, o cara não é um cara correto. Não é isso. É porque é ilusão achar que tudo também vai ficar no sistema, tá? Volto a dizer isso. Sou muito defensor de sistema, que era uma coisa agora que eu ia fechar, que eu acho que hoje não tem como mais fugir. A administradora tem que ter um bom sistema para poder trazer a transparência, né, para o coletivo, não só para o síndico, mas muito mais para o coletivo. E que, de fato, provoque o coletivo a utilizar esse aplicativo, né, esse sistema. Porque hoje não dá mais para trabalhar, para que ele tire segunda via de boleto, para que ele veja em tempo real uma nota entrando, ela sendo paga, o saldo da conta dá para ver ali, em tempo real, quanto fechou o mês, quanto temos de fundo de reserva. Isso inibe muita confusão dentro de condomínio, né? Muita perturbação na cabeça, porque às vezes a pessoa ela tem um receio de te perguntar. Então ela está ali, ela está vendo, ela está acompanhando. E uma assembleia de prestação de contas, ela é muito calma. Flui muito mais tranquilo, porque todo mundo já tem acesso às informações tem discussão, básicas, tá ali, né? tudo documentado, né? Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, cada um fazendo a sua parte. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Tiago, voltando na questão do síndico, você está com quantos condomínios hoje para administrar? A equipe, eu digo a equipe, porque não só o Tiago, tá? São aproximadamente 20 condomínios, tá? São quantidade expressiva. Isso. Ao longo desses 18 anos de carreira, esses 20 condomínios que você administra hoje como síndico, quais são os maiores erros dos síndicos que você percebe hoje? O despreparo. O despreparo. É aquilo que eu disse, é o bancário que se aposenta e acredita que um curso online de algumas horas será o suficiente para que ele se torne um síndico profissional e por ele ter um nome na cidade, ele acaba... Porque nem todos entendem a importância, de fato, do que é a responsabilidade de um síndico profissional. Às vezes não é o cara que é uma pessoa ilícita, não é isso. É porque ele não tem conhecimento. Então, quando ele não tem conhecimento, ele joga o prédio no buraco. Ele joga o condomínio no buraco. Não é porque ele quer, é porque ele não tem conhecimento. Então, o que eu sugiro para os colegas que estão começando, vá primeiro, faz um curso bem apurado, se prepara, busca pelos síndicos mais antigos de mercado. Eu, por exemplo, sou um cara extremamente aberto. Eu já
teve casos, muitas vezes, inúmeras vezes, que eu acompanho o síndico nas assembleias para auxiliar. Até já cheguei a presidir a assembleia. Ajudo mesmo, ajudo de coração e não cobro nada. Porque a gente quer ver a coisa fluir. A gente, não é que, a gente quer que tenha mais colegas no mercado e bons, porque eles se tornam vitrine nossa também. Porque não é ainda uma profissão regulamentada. Né? E aí fica aquela coisa. Olha, o cara quer tocar sozinho, ele não consegue. E até pegando um gancho nisso, principalmente nos empreendimentos com poucas unidades, cada vez mais a taxa condominial sobe. Se ainda tiver um problema trabalhista ou uma obra, complica muito mais. Você nessa carreira já ouviu falar de algum condomínio que faliu, que entrou em colapso, não conseguiu prosseguir aí porque a taxa explodiu, aí o imóvel fica mais barato e trava tudo? Já vi e consegui renascer esse condomínio. Já vi e consegui renascer. É lógico que com aquela proposta, com muita paciência, com calma. Porque você não consegue. Aquilo que foi deteriorado por anos, você não vai conseguir colocar em dias. Né? Você não vai conseguir aplicar e fazer aquele... Eu fui, inclusive nesse condomínio, eu fui considerado o síndico chamado Levanta Prédio. Porque era um prédio realmente que estava numa situação dessa, como vocês estão falando. Tanto da questão física quanto financeira. Você não sabia para que canto correr. Abria a caixa d'água, subia barata na sua cara. Então, é nesse momento que você vai realmente trabalhar com esses investidores. Olha, é o seguinte, nós vamos precisar trabalhar isso, isso e isso. Aí, vai precisar, quando você tem um número pequeno de unidades, eles estão muito adaptados e muito acostumados a uma portaria. Então, vai precisar fazer um investimento para fazer a dispensa. É difícil? É difícil. Mas é mais uma comodidade que eles têm. Só que precisa também entrar na realidade. Agora, tem aquela outra questão. Você entrar dentro de uma assembleia para poder tirar uma portaria que o condômino muitas vezes está lá há mais de 30 anos e, inclusive, o porteiro já é aposentado. Para você ainda fazer um rateio extraordinário para poder conseguir recurso para isso, para a demissão do funcionário. E o apego que eles têm por esse funcionário. E que eu não desprezo isso. Virou parte da família, né? Eu não desprezo, porque eu entendo. Durante muitos anos, essa pessoa se colocou à disposição. Né? Se entregou. Mas tudo na vida é um ciclo. Um dia pôde, hoje não dá mais. Sim. Então, aí só que a gente vem. Antes de tirar uma portaria, de fazer uma demissão de um funcionário, eu preparo o prédio muito bem. Né, com a questão a gente utiliza muito controle de acesso, né, e a gente sempre trabalha na questão da segurança. Quem faz a própria segurança é o condômino, sinceramente. A gente tem mais um porteiro pela facilidade, pela comodidade. Não estou desfavorecendo, não é isso, mas se eu preciso de um porteiro, não é um porteiro, de alguém para poder fazer a segurança do prédio, não é um porteiro que eu vou precisar, é de um segurança. Exatamente. Se o morador vacilar com o porteiro ou sem... Não vai ter jeito. Vai ter jeito. Eu percebo que é a experiência, o preparo que você diz, mais uma vez, né? Falando alto aí. Essa necessidade de cada síndico introduzir na mente o papel dele e dar o melhor, como você disse aí. Levantar prédio, né? Que é uma situação extremamente difícil, né? Mas que você conseguiu. Você, Thiago, pensa em dar algum tipo de treinamento algum dia? Porque eu tô vendo que pela sua experiência você tem até condições disso. Já pensou em fazer algum curso para as pessoas terem acesso a você aí? Tem um projeto para o próximo ano de um curso. Inclusive, isso aí tá pronto, na verdade. Isso aí, eu iniciei a dedilhar isso aí em 2011, viu? E ele está pronto. Tenho todos os módulos, tudo. Então, eu devo dar o start agora nesse próximo ano. Tá? Só uma coisa assim muito rápida, mas é um curso, é um treinamento onde eu vou acompanhar esse colega.
esse Uma síndico que eu estou mentoria, né? formando. Eu vou acompanhá-lo, eu vou ensiná-lo na prática. Vai pegar na mão. Eu vou colocar na mão e vou dizer, olha, vamos para uma assembleia. Entendeu? Olha, como funciona uma assembleia para que você concorra. Vamos lá concorrer. Entende? Ou então vamos assistir para você entender como funciona isso. Uma reeleição. E uma das coisas que não são feitas é a reciclagem. E trabalhando sempre com essa reciclagem. Então, é acompanhar esse aluno que vai, em tempo hábil, se tornar um grande colega no mercado. Então, com certeza, isso daí vai ajudar demais, porque é uma área complicada, interliga muitas coisas e experiências. Não tem muito como simplesmente você assistir uma videoaula. Você tem que conversar com alguém que está na carreira, que já passou por tudo isso. E até pegando um gancho nessa parte, tem alguma história que você pode contar pra gente que te marcou na carreira? Que você, por exemplo, que nessa questão de levantar prédio, uma história que te comoveu, que você falou, olha, ainda bem que eu sou síndico, consegui fazer isso, que te emocionou? Eu fui o primeiro síndico do Shopping Popular de Compras lá na Baixada. E me orgulho muito disso. Eu acho que boa parte do que eu sei hoje foi porque aprendi com eles lá. Né? Uma cultura diferente, onde eles estavam acostumados quando veio a lei, né, que não poderiam mais trabalhar na rua. E de repente, cada um tinha o seu box. E eles têm uma cultura de que na rua eles tinham horário de entrada e de saída, fazia como queriam, né? E mudou. Na rua não tinha que pagar, ali eles precisavam pagar. E duas coisas que eu me recordo, uma delas foi o primeiro boleto que eu fui disponibilizar a eles. E aí veio a guarda municipal com spray de pimenta. E eu virei ao comandante lá da guarda e disse, olha, por favor, eu estou dispensando porque eu vou entrar sozinho. O cara virou para mim, você vai sair daí morto. Eu falei, não, eu não posso nem estar acima nem abaixo deles. Pelo menos nesse momento eu não posso. Porque senão a coisa vai pegar. E vai ser pior. Eu não posso ir para esse enfrentamento. Enfim, novamente o comandante virou para mim, você vai morrer. Eu peguei os boletos e entrei. Eles gritavam, puxavam minha camisa, não me bateram. E eu dizia assim, olha, para quem está nervoso, nunca diga calma. Eu só dizia, eu vou explicar para vocês, eu vou explicar para vocês. E aí, isso foi uma sexta-feira, no outro dia, no sábado de manhã, às 7 horas eu estava lá. Quando eu voltei, sempre tem um líder no meio deles. E aí esse líder, ele me recepcionou e falou, poxa, eles não chamam pelo nome, pela profissão, pelo cargo. Síndico, mas você voltou mesmo depois de tudo isso? Eu disse, isso é normal. Vocês não conhecem. Eu disse que eu estava pronto a explicar. E aqui estou. Aquilo fez assim, foi uma coisa muito rápida. Ele olhou para mim e falou assim, você me convenceu. Por isso que eu entendo que hoje não é mandar, é convencer. Aí ele já virou para mim e falou, a gente pode prorrogar a abertura hoje? Ou seja, ele trouxe para mim a hierarquia. Falei, claro. Ele falou, porque eu vou já pedir pro pessoal subir, que nós queremos ouvir você. E aí cheguei lá em cima, fizeram uma roda, eu expliquei tudo, e ele virou. A primeira coisa que ele falou é o seguinte, todo mundo já entendeu, todo mundo vai pagar, e começa por aqui, ó. Só que é o seguinte, eu não tenho, e ninguém aqui ninguém tem esse costume de ir ao banco. A gente paga no dinheiro, e você assina aqui pago e coloca a data e tá pago. E aí a responsabilidade é sua. Naquela época, 40 mil reais era a receita deles. Eu virei para ele e falei, escuta, como é que eu vou sair daqui com 40 mil reais Chamou o carro forte, todo né? mês? Ele virou para mim e falou assim, fique em paz que com você ninguém mexe. Foram 4 anos e nunca mexeram comigo e nunca fui roubado. Então, assim, até hoje tenho muito carinho por todos, né? Muito respeito. Até hoje frequento.
É um lugar muito bom que muitas pessoas têm muita vontade de conhecer. Às vezes tem algum receio, medo, mas não tem nada disso. São pessoas do bem, são pessoas trabalhadoras como a gente. E outra questão também que me chamou muita atenção, porque o pessoal começava a ter medo quando eu falo, o medo de entrar dentro do espaço deles ali, né? Porque da rua passava, deixa eu comprar uma capinha de celular aqui. Tá beleza, estou pagando na rua, ok. Mas entrar lá, poxa, é meio complicado, enfim. Aí eu dei uma ideia para eles naquele momento, falei, faz o seguinte, que na General Osório, falei, ó, o calçadão, não tinha mais ninguém no calçadão, eles ficavam no calçadão. Vai lá, vocês trabalham, coloca uma faixa de que vocês estão trabalhando aqui, porque muitas vezes a pessoa vem, não vê vocês aqui, vê vocês no calçadão, já vão saber. Rapaz, eles me aparecem com uma faixa da medida da rua. Eu falei, escuta, mas não é desse tamanho, é só para vocês informarem. Não é isso não, síndico. Nós tivemos outra ideia. Cada um vai segurar num canto da faixa, aí nós vamos descendo, vamos trazendo o pessoal para cá. Tipo uma rede de peixe. Nós vamos trazendo. É como se dissesse, vou pescar. Vou pescar. Aí eles conhecem o nosso espaço. Eu falei, vamos tentar. Tá bom, né? E assim eles conseguiram. Para você ver, a gente aprende, né? Olha a estratégia que eles utilizaram. Né? Eles puxavam, o pessoal vinha. O pessoal vinha. A gente vê pela história que você conta que a habilidade de ser líder, ela é inata mesmo, né? Tá dentro de você. E a gente abstraiu, pelo menos eu, várias características de um bom síndico. Mas eu gostaria de perguntar para um síndico, quais são as características que você acha que um síndico deve ter para poder atuar como síndico? Em primeiro lugar, eu acho que o síndico precisa carregar com ele a humanidade. Em primeiro lugar, a humanidade. Ele precisa estar pronto e entender que é ser humano. O ser humano, ele um dia está bem, outro dia não está bem. Ele tem problemas. Não é que eu não seja um síndico, que eu não trabalhe com regras. É que eu acredito que quanto menos você precisa procurar por advertência ou até mesmo uma multa, significa que o seu trabalho está sendo muito bem colocado e pela paz. Então, e o êxito de um bom síndico, eu volto a dizer, é estar próximo, não adianta querer estar longe. Então, são essas duas questões, a humanidade, né, entender que aquele dia não é um dia bom para o cara e que você precisa estar preparado para isso porque você é à frente disso. Não adianta você querer terceirizar isso e falar, não, mas aquele cara ali, ele é assim, ele é ruim, ele é o cara um tranqueiro. Não é isso não, cara. Você tem que estar pronto. E você precisa estar pronto para todo tipo de gente. Se não estiver, você não vai servir para ser um síndico. Tá no lugar errado, né? Tá. No lugar errado, na carreira errada. Não adianta. Não tem como. Thiago, quero agradecer demais esse papo. Foi muito bom, realmente foi um curso aqui, né? Enriquecedor. Conhecer realmente como que é o trabalho. E eu não conhecia, né? Eu sabia superficialmente. E agradeço demais. Nossas portas estão abertas. Quem sabe aí a gente consegue ver esse curso, né? Então, estamos à disposição se a gente puder ajudar em alguma coisa. E se no nosso próximo podcast, logo a gente traz mais novidades sobre isso. Nós vamos deixar aqui embaixo para você o contato do Thiago também, caso você queira aprender um pouco mais, trocar ideia, experiência. E também você sabe onde nos encontrar, lá no nosso Instagram, @mingcosta. Também no YouTube, no nosso canal, você vai ver lá nossos podcasts, todos os anteriores e o atual também. Nós te agradecemos pela participação mais uma vez, te convidamos para estar conosco no nosso próximo programa, Papo de Lei, com o Ming Costa. Obrigado. E até o ano que vem, pessoal. Obrigado.